dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Se os homens tivessem no silêncio a mesma capacidade que tem no falar, o mundo seria muito mais feliz. Eu espero que você esteja em paz e com saúde. Eu estou passando aqui mais uma vez para convidar você para lermos juntos um capítulo do Evangelho de Marcos. Hoje nós leremos juntos o capítulo 11. Vamos lá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figura que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém,
perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Até aqui nós vimos de um lado aqueles que ouviram os ensinos de Jesus e que foram alcançados pelos seus gestos de bondade, seus poderes miraculosos, o espanto e a admiração. Do outro lado, nós vimos também Jesus que repreendia aqueles que eram objeto das curas, e Jesus repreendia para que eles fizessem silêncio, que não contassem nada para ninguém. Talvez nesse ponto do Evangelho, a fama de Jesus esteja no ápice, porque quando ele entra na cidade montado num jumentinho, as pessoas que estavam com ele, aqueles que os seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem o nome do Senhor. Bendito é o Rei vindouro de nosso pai Davi. Isso significa que as pessoas não fariam isso se não percebessem na vida dele, das coisas que ele falou, das coisas que ele fez, algo que as elevasse a fazer esse tipo de expressão e de reconhecimento. Então, aqui a gente percebe uma mudança do que tange a... Aqui a gente percebe, como eu já disse anteriormente, que Jesus está talvez no ápice, né, da sua fama e do seu reconhecimento. Então, depois desse momento especial, Jesus dirige-se ao templo, observa todas as coisas que estavam ali e volta no dia seguinte. E no dia seguinte, o texto diz que ele expulsa aqueles que estavam comprando e vendendo, derruba a mesa de pessoas que faziam negócios no templo e não permitia que esse tipo de situação acontecesse ali. E ele chama a atenção para o esquecimento, né, daquelas pessoas que tinham aquele tipo de conduta numa casa de oração. E Jesus faz então, com razão, a acusação de que eles transformaram o lugar que era um lugar de oração em um covil de ladrões. Aqui está sempre diante de nós o risco de banalizarmos os espaços sagrados. A gente tem o risco de banalizar a vida, a gente tem o risco de banalizar as relações e tem o risco também de banalizar as coisas sagradas. Então, há um espaço que é reservado para práticas específicas e aqui Jesus acusa esses indivíduos, repito, com razão, de fazer de um lugar, que é um lugar para atitudes sagradas, um espaço de desvio de finalidade, tornando-se então um covil de ladrões, onde as pessoas obtêm lucros indevidos a partir da fé das pessoas. E tem uma expressão de Jesus também nesse capítulo, que a gente tem que conectar com o que a gente leu no capítulo anterior, onde novamente Jesus
concita, né, os seus discípulos, aquelas pessoas a andarem com ele, a ter fé em Deus, né? Colocar a fé em Deus, ter coração encharcado por essa esperança, ter fé em Deus. Há também, da mesma forma como a gente corre o risco de desviar os espaços da sua finalidade, banalizando um sagrado, a gente corre o risco também de banalizar as nossas convicções e crenças. Jesus convida os seus discípulos a ter fé em Deus. Em quem nós temos colocado a nossa fé? Ou em quem nós temos colocado a nossa fé? Eu penso que Jesus continua nos convidando hoje a colocar a nossa fé em Deus. E aí, como resultado desse exercício, ele aponta, né, os benefícios dessa fé, das possibilidades de realização, e realização essas que são obtidas a partir desse relacionamento profundo com Deus. E para finalizar, eu quero apenas destacar um dado que Jesus coloca aqui, no que tange que além da fé que precisa estar presente na nossa oração, que é esse relacionamento com Deus, há também uma comunicação com o divino, mas que não está descolada do mundo real, no sentido do mundo imanente, né, das coisas tangíveis, daquilo que a gente pode tocar. Porque Jesus orienta que na oração é necessário o exercício do perdão. Então, versículo 26 diz: se vocês não perdoarem, né, aqueles que vocês têm alguma coisa contra, o Pai do céu também não perdoará. Então, essa relação da oração, que é vertical, nos convida também a um ressignificar das nossas relações, né, uns com os outros, na horizontalidade. Então, esses são os destaques que eu gostaria de fazer em relação a esse texto e convidar você a escrever aqui nos comentários qual a passagem ou quais versículos chamaram mais a sua atenção, o que é que você destacaria aqui, que tipo de aplicação você faria. Temos recebido muitos comentários que têm me enriquecido muito, têm me ajudado a pensar o texto sobre outras perspectivas. Faça isso, escreva nos comentários aqui também as suas impressões. Hoje eu quero dedicar uma música para vocês e eu estou um tanto nostálgico. Essa música é um LP de 1984, me veio ao coração enquanto eu li esse texto. O título dessa música é Hosana, interpretada pelo grupo Águas. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link. Você clica nesse link, você ouve a música e é edificado por ela. Na descrição, nesse mesmo ambiente, você vai encontrar informações importantes sobre o nosso canal. Leia cada uma delas e fique por dentro de cada movimento, de cada ação que a gente tem realizado aqui. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal Teologia Hoje. Você também deve compartilhar, por favor, esse link com outras pessoas, seus amigos, seus familiares. E não esquece de deixar o seu like. O like é muito importante para o nosso canal. Quero desejar que o seu dia seja um dia muitíssimo abençoado, que a sua esperança seja renovada, que a sua fé seja renovada, mas que você coloque a sua fé em Deus. Feliz quarta-feira.